Olá, eu sou a Silvia. E eu sou a Beta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Compartilham. Um lugar de histórias reais que inspiram, conectam e transformam. Hoje estamos aqui com a Camila. A Camila é especialista em dança-terapia para grupos, casais e mulheres. Empresária e fundadora do Meu Corpo Minha Dança. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui também. Ai, gente, eu já vou começar perguntando. Eu quero saber tudo sobre Meu Corpo, Minha Dança. Como começou? Como é que tá sendo tudo isso? Porque você tá explodindo, a gente sabe, quem acompanha sabe. Eu quero primeiro que você fale como começou essa ideia do Meu Corpo, Minha Dança. Obrigada primeiro. Nossa, me sinto muito honrada. O Meu Corpo Minha Dança fez 5 anos agora, gente, em fevereiro. Então tá sendo um momento muito especial, assim, de a gente contar a nossa história já. E da onde surgiu o Meu Corpo Minha Dança, né? Como acho que muitas empreendedoras, surgiu por causa de uma dor minha, que eu senti uma dificuldade, assim, de me encaixar em algum lugar. E como esse lugar não existia, eu tive que criar. Então, a dança sempre me fez muito bem. E dança, pra mim, sempre foi um momento de relaxar, de eu me conectar com o meu corpo. Era pra ser uma coisa legal e tal. E teve um momento da minha vida que a dança teve um papel muito importante, que foi quando o meu pai ficou doente. Então, eu sempre dancei muito, gostei muito de dançar. Mas quando eu tava na faculdade, inclusive eu fiz engenharia, né? E mudei totalmente, assim. Meu pai teve câncer, menina. E aí foi um momento, assim, de muita tristeza, muita dificuldade de lidar com as coisas da vida. E foi a dança que me permitiu levar um pouquinho de alegria pra minha casa, né? De ter esse momento, assim, que eu pudesse lembrar que existiam coisas boas na vida, sabe? E aí, eventualmente, né, depois meu pai faleceu, foi um período muito difícil e a dança me ajudou muito nesse luto também. E eu vi que a dança me fazia muito bem. Só que, conforme eu fui me aprofundando, eu vi que nem sempre o ambiente da dança era um lugar legal para pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Por quê? Comparação, competição, principalmente rivalidade feminina, né? Então, você que tá super magra pode dançar na frente. Não nos importamos como que você se sente com esse figurino. Você vai usar ele assim dessa forma. Ou, quem dança melhor vem pra cá. Quem dança pior fica lá pra trás. E eu nunca gostei disso, porque eu sempre vi a dança como uma coisa muito além do que a gente mostra pro outro, né? Sim. E aí, voltando um pouquinho pra história, né? Depois que meu pai faleceu e tal, eu me permiti dar minha primeira aula de dança. E eu falei, então já que, né, tem essas questões e tal, que eu não sou muito a favor nesse ambiente hostil, eu vou criar minha própria metodologia. E eu dei minha primeira aula. Menina, foi tão lindo, foi tão incrível. E ver todo mundo, assim, realmente se entregando e funcionando, pessoas que nunca tinham dançado antes, conseguindo fazer os movimentos. Eu falei, pronto, quero fazer isso todos os dias da minha vida. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a dar aula, né, de dança em um lugar e outro, assim, e em muitas escolas. E só que aí as escolas não deixavam eu implementar muito o que eu queria, né? Que era uma coisa totalmente revolucionária. Na época, nem se falava de rede social. E eu sempre vi essa questão de a gente se enxergar dançando como uma parte muito fundamental desse processo. Porque a gente não tá acostumada a ver corpos como o nosso dançando. É sempre só com o espetáculo pronto, com tudo perfeito, e a gente não vê o processo. Então, eu senti uma resistência, assim, dos lugares que eu trabalhava, de mostrar esse processo. Que a dança que eu queria ensinar não era para quem queria ser profissional e queria, apresentar no final do ano. Era para pessoas reais. E aí, eu lembro que um dia eu fiquei muito triste com uma situação, saí de todas as escolas, assim, que eu dava aula, falei, vou criar o meu próprio projeto, com as minhas regras, com o meu corpo, com a minha dança, e aí surgiu Meu Corpo e a Dança. Eu ia te perguntar já como é que começou a sua carreira no empreendedorismo, né? Então, antes você começou dando aulas. Isso. Em outros espaços. Isso. E depois disso você começou a empreender. Foi isso? Perfeito. Então, foi assim. Quando
eu tava terminando a faculdade, então meu sonho era terminar a faculdade de engenharia. Na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia passar num trainee, porque eu era super inteligente, né? E aí, depois, eu ia... que morando com a minha mãe, o salário de trainee era um salário, gente, fantástico. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar milionária fazendo trainee, né? E morando com a minha mãe, posso guardar tudo isso. E a partir daí eu vou pegar e vou viver só da dança, né? Depois que acabar ali os 2 anos de trainee, eu vou pegar esse dinheiro e vou empreender. Aí o que aconteceu? Eu não passei nenhum trainee. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque em 3 meses, gente, a minha agenda estava lotada. Eu atendia na casa das pessoas. Então, eu me inscrevi em vários sites, né, de professores, Get Ninja, Super Prof, enfim, vários lugares assim. Comecei a postar as aulas que eu tava dando e comecei a atender na casa das pessoas. Então, era até muito legal, né, que as pessoas confiavam em mim pra ir na casa delas. Era um personal? Personal, que legal. Atendia muitas famílias também, sabe? A mãe que queria fazer com a filha. Olha. Então... começou assim, gente. E até uma coisa muito legal, muito interessante, não começou perfeito. Eu não tinha um espaço, eu não tinha nem alunos, né? Então, assim, eu comecei do zero mesmo, querendo mudar um pouquinho ali o dia das pessoas, enquanto eu esperava passar no trainee, e em 3 meses, gente, eu já não tinha mais horário. Aí, foi de 2018 para 2019 que eu peguei e falei, com Deus, assim, né? Que eu confio muito em Deus. Eu falei... Você quer que eu faça isso? Quer que eu transforme a vida das pessoas? Então, pois bem, eu vou lá e vou transformar a vida das pessoas e você vai me ajudar, porque eu vou desistir dessa coisa de engenharia. Aí que eu comecei a criar mais conteúdo, né? E aí, na minha cabeça, eu tinha minado todas as chances de uma empresa séria me contratar, então eu falei assim, vou ter que fazer isso dar certo, né? E aí fui, gente, sem vergonha nem nada. E aí, uma curiosidade também, Beta, eu atendi 4 anos sem espaço próprio. Eu alugava, eu alugava o espaço das pessoas só para aquele período ali das turmas do meu Corpo em Dança e aí ia na casa das pessoas, né? Nas aulas particulares. Então, imagina, gente, não comecei perfeito, muito longe disso. Isso é bem importante você falar, porque às vezes a pessoa está assistindo, às vezes a pessoa tem vontade de fazer algo. Sim. E todo mundo acha, que a gente tem que ter muitas ferramentas, muitos instrumentos e fica parado, travado. Exatamente. Eu lembro que eu cheguei nesse lugar também, sabe? Que eu olhava e falava, mas essa pessoa já tem um espaço. Mas essa pessoa... Gente, na minha casa, não tinha nenhum lugar que me coubesse de pé pra eu gravar os vídeos. Né, que eu morava num apartamento bem pequeno, assim, não tinha nenhum ângulo que eu conseguia filmar que me filmasse de pé. Hoje eu tenho um espaço lindo, maravilhoso e tal, mas eu comecei sem ter esse espaço, nem pra eu poder praticar dentro da minha casa. Então, é bem importante mesmo, eu sou muito a favor de, assim, começa com o que você tem. Eu tenho uma amiga, Carol, e eu gosto muito de falar isso que ela fala, que é, a gente faz o que a gente pode com aquilo que a gente tem. E daí, a partir daí, a gente vai evoluindo. Hoje a gente tem um espaço lindo. Porque a gente tem hoje nós temos muitas mulheres empresárias, né? Sim. E começaram a empreender por diferentes motivos. Uma porque conseguir conciliar melhor com os filhos, os horários com os filhos. Perfeito. Uma porque quis sair do trabalho. E eu acho que isso de inspirar outras mulheres a começar, sem tudo estar perfeito e sem estar tudo, né? Sem se sentir pronta. Porque a gente tem muito isso, né, Cami? Eu não estou pronta ainda. Vou esperar mais um pouquinho, né? E acaba não começando. E eu vi também que a senhorita tem uma formação em psicologia, não é isso? Psicologia do esporte, isso mesmo. E teve influências a psicologia do esporte no seu método, porque o seu método também é um método diferente, né? Conta um pouquinho do seu método, porque eu, como terapeuta, eu vi assim que é um método bem estruturado, e eu pratico bastante meditação ativa e são muito parecidos, assim, sabe? Na configuração aí da tua aula com a estrutura de uma meditação ativa. Perfeito. Sabe? Que quem conhece já pega, assim, né? Sim. E tal. Mas que legal você perguntar isso. Então, lembra que eu falei, né, que o projeto começou... pensando em trazer, né, o bem-estar para as pessoas e tal, que não era só a dança em si.
E aí eu vi que muitas pessoas começaram a procurar a gente não porque queriam aprender a dançar, mas que a dança serviria de canal para outras coisas. E eu comecei Perfeito. a absorver muito desses alunos, né? Então, ficava conversando e tal. E aí, eu fiquei assim, gente, tem que ter um jeito de eu saber lidar com isso de maneira profissional, né? Porque tá chegando essa demanda aí, e eu sempre fui muito solícita, sempre conversei muito com os alunos, assim, a ponto de... O contrário que todo mundo fala no empreendedorismo, né? Que você tem que tratar o seu cliente como cliente e ter aquele distanciamento. Gente, eu me envolvo com todo mundo. Assim, não consigo ser superficial nas relações. E eu falei assim, então, já que tá chegando isso, como que eu lido, né? Como que eu faço a pessoa se sentir segura pra se abrir? E aí eu pego isso e transformo em alguma coisa. Porque você, como terapeuta, deve saber que é muito ruim se a gente só abre a ferida e não... E não tem um fechamento Não depois. tem o fechamento Deixa aquilo, depois, né? exatamente. Sim. Então, eu fui me especializar, né? Exatamente por conta disso. Então, o primeiro lugar que eu encontrei respostas a respeito disso, que é como tornar um ambiente seguro, foi dentro da dança-terapia, que é uma especialização também. E aí, depois veio a psicologia do esporte, que era para responder a minha segunda pergunta, mas eu já chego lá. Então, a dança-terapia é exatamente tudo que eu sonhava pra minha sessão, né? Que a gente leva em consideração 2 tipos de psicologia. A humanista, que diz pra gente que eu só consigo melhorar se eu me conhecer e eu só consigo me conhecer se eu me testar. Então, a dança, ela não é o fim. Ela é o meio pelo qual eu vou atingir autoconhecimento. Ela não tô ali pra, aprender a dançar. Eu vou aprender a dançar como consequência. Mas o principal é eu querer me conhecer e melhorar aspectos da minha vida e ver como que eu me sinto fazendo determinadas coisas. E além da psicologia humanista, a gente também tem a psicologia corporal. Isso dentro da estrutura da dança-terapia, né? Então, a formação e tal, a parte psicológica mesmo. Que é a psicologia corporal. Então, o que a psicologia corporal fala, né? Se eu tenho um nozinho aqui na minha mente, eu tenho um carocinho aqui, se eu mexer um pouquinho aqui do meu corpo, talvez solte um nozinho na minha mente. E a partir do momento que eu falo, através da terapia falada mesmo, se eu solto um nozinho na minha mente, talvez eu solte um nozinho no meu corpo. Beleza? Olha só como a dança tem tudo a ver com isso, né? Às vezes a gente parece pra gente que é uma coisa muito holística ou muito distante da nossa realidade comum, mas num dia que eu tô com um frio, eu contraio os meus músculos, eu fico assim o dia inteiro, no final do dia eu tô ansiosa. Então é o meu corpo falando pra minha cabeça, estamos em situação de perigo, socorro. E a partir do momento que eu faço isso aqui, a minha mente já relaxa. É fisiológico. Né? Exato, perfeito, Beto. Então, pensar na dança, que a gente tá o tempo inteiro se movimentando, conhecendo lugares novos do nosso corpo, mexendo lugares que a gente nem sabia que mexia. Meu Deus, é fantástico, assim, não só pro corpo, mas pra mente também. Então, para estruturar, né, a nossa sessão, a primeira fase, assim, digamos, foi essa parte da dança-terapia, né, dos conceitos de psicologia e como que eu faço para tornar o meu ambiente, né, o ambiente ali da nossa comunidade um lugar seguro pra gente aprender, pra gente errar e pra gente se testar em comunidade. E a segunda parte daí foi a parte da psicologia do esporte. Por quê? Na psicologia do esporte, a gente estuda muito neurociência e performance no geral. Então, eu queria entender assim, beleza, eu já criei um ambiente seguro através da dança-terapia para que as pessoas venham. Eu sei que o que eu faço faz muito bem para as pessoas, faz muito bem para essas mulheres. Como que eu faço elas ficarem? E daí que eu fui para a psicologia do esporte, porque trabalha muito, né, com essas questões de atleta, o que faz a pessoa ficar motivada por mais tempo e tal. Então, foi nesse sentido que eu fui buscar as informações. E aí eu quebrei um pouquinho a cara, porque pelo menos dentro da psicologia do esporte, o resumo é cada um tem as suas motivações pessoais e você pode criar esse ambiente maravilhoso, mas a pessoa tem que querer por ela mesma. Eu posso dar aqui 1000 motivos para você dançar, mas você vai dançar pelo seu motivo, né? Que às vezes pode ser se sentir melhor, às vezes pode ser porque você quer fazer uma coisa com uma amiga. A gente tem lá no projeto, inclusive, várias mulheres que continuam indo
porque querem apoiar uma amiga ali, sabe? Que é o que momento legal. de compartilhamento delas e tal. Então, assim, quem sou eu pra dizer, né? O que a pessoa tem que se motivar. Então, a gente Sim. cria um evento legal pra que melhore isso, mas principalmente cada uma vai ter sua motivação. Isso do ambiente seguro, eu acho muito importante a gente falar, porque eu já fiz dança do ventre Ah, legal. e eu adoro, só que assim, no próprio ambiente da dança do ventre, com pessoas que a gente já conhece, ainda tem competição. Ah, porque fulana é mais magra, né? Então fica melhor, vai lá se apresentar na frente. Fulana tem um figurino mais novo. Enfim, sempre tem alguma coisa assim rolando. Então, isso de criar um espaço seguro, eu acho assim muito bacana. E agora eu vi que tem toda uma metodologia, uma ciência por trás da dança terapia. Não é assim, vozes da minha cabeça. Tem toda uma ciência. Então me conta assim, por exemplo, se tem alguém ouvindo a gente, mas eu nunca fiz dança, não sei nada sobre dança. Ela consegue acompanhar? Perfeito. É para todos os corpos? E sim, com certeza. O próprio... Todas as idades? Todas as idades, Eu principalmente. quero fazer, porque é perto da minha casa. E você viu, Beto, já tá perdendo tempo, né? É verdade. Ó, o próprio nome, Meu Corpo, Minha Dança, já diz o seguinte. O meu corpo vai ter a minha própria dança. Vai contar a minha história. A minha história não é de uma pessoa que fez balé clássico desde os 3 anos de idade. É o corpo de uma pessoa que passou por uma vida inteira antes de dançar profissionalmente, né? O corpo da Sil vai contar outra história completamente diferente, que é de uma mulher que tem um podcast, que tem que se apresentar assim, assim, assado, né? Que às vezes ficou o dia inteiro lá sentada atendendo e daí no final do dia vai se movimentar. Outra mulher vai ter um corpo de uma corredora que, nossa, acordou, já foi lá, já correu 10 quilômetros, no final do dia ela já tá fisicamente tranquila, mas fisicamente tá muito cansada. Então, cada uma vai ter o seu corpo e a sua dança. E a gente celebra isso, né? Como você falou, né? Às vezes a gente vai em aulas de dança e o que acontece? Tem a metodologia para que todas façam igual, certo? E tudo bem, elas cumprem um propósito que é a apresentação, que é a performance ali, mas dentro da dança terapia, dentro do Meu Corpo Minha Dança especificamente, a gente entende que a gente não tá ali para sermos todas iguais, a gente tá ali para celebrar a nossa diferença. E quanto mais mulheres de corpos diferentes, com idades diferentes, com proporções diferentes de corpo a gente tiver, melhor, porque a gente vai incentivar mais ainda outras mulheres que não se veem, às vezes, representadas naquele corpo, né, ideal esteticamente, que é super flexível e tal, a gente vai começar a ver beleza também em corpos reais dançando. Eu acho que isso é o principal, assim, que a gente celebra muito isso. Sobre conseguir acompanhar a aula que você perguntou também, né? Então, antes de ser uma aula de dança, né? Acima disso, é uma sessão de dança terapia. Então, eu preciso assumir que a pessoa não sabe nada daquilo ali que está sendo abordado, né? Então, é como se você... O que acontece em muitas aulas de dança é que a pessoa chega lá e pensa que você... vocês têm filhos? Beleza. Quantos anos tem? 24. 24. Já passou do colégio, então. Mas pensa Já lá... passou do colégio. Ih, já faz tempo, né, Silvia? Tá na faculdade. Que orgulho, que orgulho. Então, pensa assim, que você vai mudar o seu filho de colégio no meio do ano. Ele não vai, por mais que a matéria seja a mesma, ele não vai entender aquele processo logo de cara. O que acontece, às vezes, nas aulas de dança? A pessoa chega como no meio do conteúdo. Não tem como você aproveitar uma aula que seja assim, né? Por isso que, para muitas pessoas, dá aquela sensação de que, eu fui na aula de dança para aprender a dançar, só que parecia que todo mundo já sabia, menos eu. É assim que eu me sinto quando... Me sentia, porque agora não vou mais. Da academia. Perfeito. Daí eles iam para um lado e eu para o outro. Por quê? Porque eu sentia, meu Deus. Tipo, socorro. Porque ali na academia, principalmente em academias, o objetivo não é aprender a dançar. É você gastar calorias. E olha, vou te falar que até me divertia, não tava nem Sim, aí, é né? maravilhoso. Só cumpre outro objetivo. Exatamente. Então, na dança terapia, eu não posso ter essa resistência da pessoa. Então, o que a gente faz? A gente sempre passa um conteúdo novo. A pessoa vai
né, evoluindo e tal, mas estão todas aprendendo aquilo naquele dia, juntas. Que legal. Isso reforça ainda mais o senso de comunidade. Por isso que é importante. Eu não posso estressar a pessoa e ela se sentir mal de não conseguir Exposta, acompanhar, Porque exposta. dá pra ver. Sim, é perfeito. Então, pra gente é muito importante isso, que todo mundo saia se sentindo melhor. A gente tem até um mantra que é: não tem como dançar e ficar pior. Então, fica tranquila que se você chegar lá, com certeza você vai sair melhor do que você entrou. Tanto porque você vai ter praticado e conhecido uma coisa, né, através do seu corpo. Então, vai conhecer um pouquinho mais do seu corpo ali de uma maneira respeitosa com ele e não colocando ele no meio da fogueira. E também mentalmente, que você vai se sentir bem, capaz de ter conseguido acompanhar ali. Demais. E, ó, agora uma dúvida minha mesmo. Então, que tipo de músicas? Que tipo de... Né? Eu vi ali que você tem vários. Sim. Tem a Anitta, Beyoncé, O que tá rolando agora, assim? Olha só, essa é uma pergunta Como é que você organiza isso, né? eu vou. Essa é uma pergunta muito frequente. Você tá, mas que estilo de dança que é? E, gente, dentro da dança terapia, a gente acredita que eu só consigo melhorar se eu me conhecer e eu só consigo me conhecer se eu me testar. Como o objetivo não é aprender a dançar, mas sim a consequência é aprender a dançar, o que eu preciso fazer? Eu preciso sempre expor as mulheres a situações diferentes, pra gente aprender coisas novas sobre a gente. Então, se eu fui lá e consegui pegar no meu pé direito na hora do alongamento e não consegui ir no meu pé esquerdo, aprendi uma coisa sobre mim. Se eu vou lá e numa aula, nossa, eu acho que samba aqui eu achei meio difícil pra mim. E na aula que teve Beyoncé, por exemplo, meu Deus, eu consegui acompanhar, que legal. Aprendi outra coisa sobre mim. Então, que a gente muda os estilos, né? Todos os meses a gente tem uma programação diferente com estilos diferentes, pra que a gente possa sempre testar formas diferentes da gente se conhecer através da dança. É isso. Ai, que legal. Até porque, né, eu sou dessa parte corporal, né? Tudo que a gente muda externo, por exemplo, né? E aprendi uma coisa nova com o meu corpo. Aquilo muda a gente interno também e a maneira que a gente se posiciona com o mundo, com as nossas coisas, sim, com o nosso com trabalho, certeza. né? Então, e isso também de falar, né, que respeitar cada corpo, porque cada corpo tem uma história e vai produzir movimentos diferentes, isso daí é o máximo, né? Porque a gente vê muita comparação, seja determinados estilos ou lugares que você faça aula de dança, nossa, você tem que fazer, tem que ser esse movimento, isso aqui. Tem que ser igual a professora. Tem que ser igual a professora, e aquilo gera uma ansiedade, uma competição, uma comparação que não tem fim. A pessoa desiste, né? Sim, no longo prazo. Tchau. Você comentou aquele dia, se eu não estou enganada, sobre o descanso no final. Perfeito. Que vem do yoga e tal. Sim. É isso toda a aula? Como é que funciona? Sim, todas as nossas sessões de dança terapia, elas têm um passo a passo, que é pra tirar você daquela situação, né, do teu dia a dia e tal, né, cabeça cheia de problema, e levar você pra um descanso, pra você acabar com a mente mais tranquila e melhor, né, não tem como dançar e ficar pior. Então, quando a gente começa a nossa sessão, sempre tem uma roda de conversa. Que legal. Igual a gente tá fazendo aqui. Por quê? Às vezes, eu tô meio com a cara feia no dia, tá? Isso é de maneira muito simples. No momento da roda de conversa, a Silvia vai pegar e vai... Nossa, é a primeira vez que ela tá chegando lá no projeto e tal. Cara, a Camila tá com a cara feia. Será que ela não gostou de mim? Será que ela não foi com a minha cara? Aí, no momento da roda de conversa, eu vou falar... Ai, gente, vocês não sabem. Tô com uma enxaqueca hoje, briguei com meu marido em casa, nossa, tô muito triste. Tá. Ai, a Camila não tá achando que eu sou ruim, ou não foi com a minha cara. Não, ela tá com os problemas dela. Ufa. Beleza. Então, a roda de conversa é extremamente importante, não só por conta da psicologia corporal, né, da gente soltar e deixar as emoções fluírem, mas também pra esse ambiente, pra criar essa coisa de tranquilidade, né? De, estou segura. Legal. A gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Eu só consigo me soltar na frente dessas pessoas. Poxa, dançar na frente dos outros é uma coisa extremamente íntima, né? Você se expõe. É se expor, né? Perfeito. Então, assim... eu conheci você. Então, a gente tá fazendo juntos. Estamos no mesmo barco. Não é mais, você vai ficar me julgando, né?
E aí tem a parte do aquecimento, do alongamento, então que a gente pega todas essas emoções e tudo aquilo que não foi capaz de ser colocado em palavras, a gente coloca no movimento, né? Sim. Então, tem a parte da dança, da coreografia, né? Normal, explica tudo passo a passo, repete várias vezes, sua um monte, gasta um monte de caloria. E aí, no final, a gente tem a meditação. Por quê? Toda aquela bagunça que fez, né? Na nossa mente, no nosso corpo, às vezes nosso coração tá acelerado, às vezes a gente suou, então é gerar calor, gerar energia. Eu preciso absorver essa energia de alguma forma, né? Integrar. Perfeito, exatamente. Até pra gente como se fosse um grande resumo, né? Internalizar tudo Sim. aquilo que a gente trabalhou durante a o nossa yoga é Um sessão. fechamento. Perfeito, é um fechamento. Um fechamento. E além disso, eu acredito, eu comecei a fazer yoga por conta dos atendimentos de dança, sabia? Porque eu via que eu absorvia muito dos alunos. E eu falei, Deus me livre eu passar essa energia de um pro outro, ou acabar, né, pegando alguma coisa pra mim. Então, como que eu fecho? Como que eu faço esse encerramento pra que, beleza, eu seja muito legal e muito capaz de ajudar, mas aí no final não fique comigo isso, que eu libere, né, de alguma forma. Sim. E aí, o yoga me ajudou muito nessa parte, e também acho que é uma filosofia muito bonita pra... de respeito com o corpo, sabe? De você trabalhar a tua intensidade, aquilo que você pode hoje, mas de forma respeitosa, de você melhorar sem se forçar, né? E aí, veio muito do yoga, essa parte da meditação no final. Uma coisa que eu tenho falado muito, assim, é que ultimamente a gente tem levado a atividade física muito como gastar energia. Eu quero fazer atividade física para gastar calorias, eu quero me movimentar para perder energia para o que eu, né, enfim, processo de emagrecimento ou em outras coisas, ou que eu gaste minha ansiedade. Mas a atividade física eu vejo como uma forma não da gente gastar, mas sim de transformar essa energia. E quando eu tenho a meditação no final, é como se eu permitisse que essa energia que eu gastei, ela entrasse de novo como uma nova energia para me dar mais vontade de viver, para eu ter mais energia para Sim. fazer as coisas. Então, Essa fala é entra nessa perfeita. parte. É bem isso. Porque a gente, né? Essa fala fechou, assim. Porque a gente só quer gastar e a gente já tá sem energia. Já tá Tá sem tudo energia. sugando, É drenando. transmutar energia. É, Às vezes transformar. aconteceu Organizar, alguma né? coisa comigo, eu tô com raiva. E às vezes a gente fala, não, mas não posso sentir raiva. Não, pode. Podemos. Vou lá numa dança. Perfeito! Danço bastante, transmuta essa energia para algo, né, que eu queira fazer. Dar um Maravilha. direcionamento, transmutar essa energia, né? Ai, fiquei arrepiada, que lindo, Sil. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, né? Gente, não é todos os dias que eu tô bem, né? Mas eu abraço muito o não estar bem também. Aí, às vezes, é uma música super Beyoncé, poderosa, a gente tá dançando agora essa semana pros Cat Dolls. Aí tem dias que eu não tô muito triste. Eu falo, gente, hoje eu vou rebolar triste, tá? Hoje eu tô rebolando triste, chorando e tá tudo bem. E também é uma forma da gente celebrar essas emoções, né? Exato. Sim, porque a gente tem muito, a mulher principalmente, né? Não. Mas a gente faz muito julgamento de si mesma. Sim. Emoções boas, emoções ruins. Eu acho que tudo sobre transformar, né? Igual a Cami falou. Não é sobre gastar, ou sobre evitar, ou sobre não sentir, mas sobre transmutar. Nossa, eu tô com raiva porque eu queria tanto que isso tivesse acontecido, mas não aconteceu. Então eu vou lá dançar, eu vou transformar essa energia em algo que eu queira fazer, que seja produtivo pra mim. Né, Cami? Com a ajuda da dança-terapia. Com a ajuda da dança-terapia. E em outras formas também, né? A gente fica muito feliz. Tem várias vezes, eu acho isso muito bonito quando acontece, que as meninas chegam lá e falam, ai, gente, hoje eu vim só porque eu precisava de um abraço, sabe? Ai, é tão lindo. E aí, no final da aula, assim, já tá super bem, tranquila, assim, deixou os problemas se resolverem sozinhos. Tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Então, principalmente, a gente só controla o que a gente faz, né? Então, se hoje foi um dia triste, estressante, como eu vou lidar com isso? Então, pode ser indo pra sessão de dança-terapia. E eu acho que você deve ter presenciado já muitas transformações, muitos depoimentos, porque uma coisa também, né, como você disse, é muito íntimo a gente se expor, né, fazer movimentações corporais perto de quem a gente não conhece. E a gente se livrar do medo de ser julgada, dessa coisa, nossa, eu posso ficar aqui e estou em segurança. Né? Eu acho que já deve ter acontecido muitas falas assim.
Nossa, eu tava assim, agora eu não tô mais. Não, é muito bonito, assim. A gente tem muitos testemunhos. Testemunhos, né? De mulheres que conseguiram sair de um emprego que não estava mais fazendo bem, que tiveram coragem de empreender e a comunidade abraçou. Assim, gente, claro que eu comecei esse movimento e tal, mas ele só é o que é por conta das mulheres maravilhosas que chegaram até ele e mesmo que tenham passado por um tempo, continuam com essa coisa de ajudar outras mulheres e apoiar e tal, seja nessa coisa do empreendedorismo, seja para sair de relacionamentos abusivos. Gente, o tanto de mulher que teve coragem de botar um fim em alguma relação, né? Às vezes até de amizade ou profissional ou até de relacionamento que não estava fazendo bem. Assim, eu acho fantástico, porque é uma forma realmente de dar poder de escolha e dar força para aquela mulher conseguir ir atrás do que ela quer, do que ela deseja. Então, é lindo demais, assim. Eu fico muito feliz. Acho que vai muito além da dança ou de se sentir bem naquele dia, mas a gente tá devolvendo a coragem para as mulheres, sabe? E acho que isso é muito legal. E principalmente a coragem de acreditar que existem espaços que a gente pode ser vulnerável. Nossa, isso, assim, me arrepia de ver o quanto que a gente tá se escutando mais, tá se ouvindo mais, tá se apoiando mais. E me deixa muito feliz e muito emocionada. Isso é muito, pra mim, também isso é muito forte, porque tudo começa no corpo. Tudo, né? Pra gente poder ir pra mente, pro sutil. Claro. Por isso que por isso você tá vendo tudo isso. Porque é tudo corpo. Tudo é muito denso pra gente poder ir pro sutil. E aí são mudanças que elas talvez nem percebam, né? Quando vê, já estão contando o que aconteceu. Sim, Mas não. olha como é forte. E a dança, pra mulher, eu acho que é muito mais forte e potente, não é? Olha, assim... O corpo, porque a gente perdeu o contato com o corpo, né? A mulher, sim. A gente se abafou inteira, né? Eu até tava... A gente traz muitos temas parecidos com o que você tá falando agora, Beta, lá nas nossas rodas de conversa. Então, primeiro, né? A nossa comunidade, ela funciona como um grande catalisador, que às vezes eu sozinha, parecem vozes da minha cabeça, mas quando eu vejo outra mulher falando sobre aquilo, eu falo... Isso também acontece comigo. Uhum. E ela resolveu dessa forma e eu posso resolver dessa forma também. Olha é só, muito legal. É muito potente o que você faz. E aí, sobre a questão de tudo começa no corpo, né? As mulheres, elas sentem culpa o tempo todo. Então, aquela questão da psicologia corporal que a gente tava falando, né? Senta com a perna fechada. Uhum. A gente aprendeu, fica, mocinha, aqui, ó. Coloca o ombrinho pra trás. Ai, mas você tem que se comportar dessa forma. Tem que se vestir dessa forma. É muito controle. Então, a gente fica o tempo inteiro pisando em ovos. E um estresse absurdo. Porque a gente não pode transparecer determinada coisa em determinado lugar. A gente não pode se movimentar de determinada forma. Porque, o que vão pensar da gente? E é isso, né? E aí... Quadril rígido, ou não é? A maioria chega com quadril rígido e você transforma esse quadril e elas começam a dar vida às coisas que estão ali guardadas, não é isso? Quem entende um pouquinho mais dos chakras, né? Sim. Entende muito essa questão, né? Quando a gente mexe o quadril, fala muito sobre os 2 primeiros chakras, que é o básico. Gente, o chakra básico, ele diz sobre a nossa sobrevivência. É a primeira coisa. A comida, o dormir, a casa, a segurança. E o segundo, que é o sexual, mas que a gente não precisa levar só para a parte da sexualidade em si. Eu sempre falo para as meninas, gente, é o prazer de viver a vida. Olha que prazer que é você tá sentada com mulheres, que você se sente bem. Olha que delícia que é você poder se expressar do jeito que você quer, usar a roupa que você quer. Tudo isso é prazer, tudo isso tem a ver ali com os quadrinhos, né? Totalmente. Então, mas também, agora que a gente rebolar abriu até o chão, como você disse. Rebolar até o chão. Adoro. Abrimos esse assunto do quadril, essa caixa de Pandora. Gente, nossa. A mulher é muito culpabilizada, né? Se fala assim, prazer, ela já fica... Opa. Não, dá até fica vermelha. Assim, fica até vermelha. Gente, o prazer pela vida. Né? De comer uma comida gostosa. Até que a gente tava conversando, né, agora sobre o padrão de beleza e tudo mais. Gente, a mulher é minada de sentir prazer o tempo inteiro.
quanto Sim. que a gente não tá sentindo culpa por comer Uhum. hoje em dia. Estão tirando literalmente, né? É claro que tem muitas coisas boas que vêm com tratamentos para emagrecimento e em outras coisas. Mas algumas vezes a gente tira o prazer das pessoas de comer, tira Sim. o prazer das pessoas de sentir, tira o prazer das pessoas de rebolar, de sentir prazer nas coisas básicas. É muito E em relação forte. ao corpo, eu vejo uma coisa muito assim, isso, juntando o que a Beta falou com o que você está falando agora. Às vezes, a pessoa tá com um corpo lindo, porque ela tá indo todo dia na academia, ela tá deixando de comer, só que ela não tá conectada com o sentir do corpo dela. É. Uhum. Ela tá isso a até gente vê muito. esculpida ali, mas ela tá vivendo Automaticamente. no automático, né, na academia, se privando de um monte de coisas. Se falar, ó, relaxa, sente e tal. Né? E isso é muito comum, né? A gente fala muito sobre a libido, né? Que é a energia que sobra. Gente, quando você usa toda a sua energia pra ser rígida, não sobra energia pra você viver a vida, né? E, nossa, como mulher, assim, a gente acho que pega muito mais isso, porque a gente é cobrada muito mais também, né? Em vários pontos. Você escuta elas se queixarem de relações, de libido? Qual é a queixa maior ali que você escuta delas? Claro que tem a idade também, né? É. Mas o que você mais escuta? Ah, tô cansada, tô drenada, tô... Relações? Você consegue Olha, mensurar? assim, como a gente trabalha com mulheres acima dos 30, basicamente, mas a gente tem, inclusive, queria fazer um grande ode à Celina, que é 73 anos, e ela é a nossa diva, assim, inspiração Nossa, que linda! E assim, rebola até o chão, tá? Assim, ó. Olha, tá vendo? Nossa, e até o pessoal... Que maravilhosa. Aham, e ela sobe montanha, gente, ela faz de tudo, assim. Meu Deus, temos que chamar ela pra vir Meu aqui também. Ela é temos que perfeita. chamar ela. Ela é formada em engenharia e ela foi a única mulher da sala dela, de 60, assim. Ela é uma grandíssima inspiração pra mim, assim. Bom, temos que conhecê-la. Ela é uma maravilhosa. E aí, voltando, né, às maiores queixas. Então, assim, a gente trabalha com mulheres maduras. Até Certo. porque tem temas muito sensíveis que não dá pra gente trabalhar antes dos 18, que, assim, quiçá antes dos 20 e tantos, sabe? Sim. Mas acho que a principal parte eu não tenho mais hobby. Eu não sei o que eu faço por mim. Estou aqui para tentar me conhecer. Hoje a gente já tem algumas mulheres que estão há alguns anos. Tem mulheres que estão desde o começo do projeto, né? Já estão aí há 5 anos e continuam. E nossa, gente, eu quero chorar toda vez que eu penso nisso. E aí já tem, né? Já tem esse recurso, mas principalmente tentando se encontrar. Quem sou eu agora que eu sou uma mulher adulta e tenho um montão de obrigação? Então, a gente tem muitas mães no grupo, muitas mulheres com filhos, muitas mulheres que estão entrando na menopausa, muitas mulheres que já passaram pela menopausa. E é bem essa questão de identificação. Acho que o que tem em comum com todas é quem sou eu além do que eu faço, sabe? Independente da idade. O que é meu? Que eu gosto. O que eu gosto? O que eu sinto prazer sem me sentir culpada, sem ficar preocupada com 1000 outras coisas que tem que acontecer pra fazer aquilo dar certo e eu me permitir. Que coisa linda isso. É muito lindo. Esses dias eu ouvi uma coisa que me deixou muito pensativa, que é o quê? As mulheres estão perdidas. Em que contexto foi dito isso? No contexto que eu estava falando que hoje nós temos muitas técnicas para autoconhecimento, muitos encontros para as mulheres e tal. Aí foi dito isso, mas é que tem porque as mulheres estão perdidas. Fiquei pensando. Aí cheguei à seguinte conclusão, na verdade, as mulheres estão buscando mais. Isso, perfeito. Se encontrar e serem felizes, porque é isso que a gente quer. Não é? Não concorda comigo, Cami? Perfeito, 100%. A dança-terapia é uma das ferramentas que nós temos, né? Isso. Porque eu entendo assim que o método que a Cami criou, a dança ela é um veículo. Através da dança, é super poderosa, assim, como ferramenta de autoconhecimento, de expansão mesmo. Sim. Né? De como a gente se posiciona até em relação com a vida. Então, eu entendo isso, assim, que hoje... as mulheres estão perdidas, será? Eu acho que elas estão buscando. Estão se encontrando.
corajosas, né? Porque é um ato de coragem, né? Muito. Porque quando você tá lá, só correndo na rodinha do rato, né? Assim, sem pensar em nada, pô, é claro que vai ficar tudo bem, né? Assim, só que aí a longo prazo a gente vê o terror que é isso daí. A partir do momento que eu paro pra pensar e eu vejo assim, puxa, eu preciso melhorar esses aspectos aqui na minha vida, ou eu quero fazer alguma coisa que é diferente de fazer tudo aquilo que esperam de mim, nossa, claro, dá um baque, né, no começo, mas é muito libertador. Você sabe, se o que você me falou me lembrou uma coisa. A gente teve uma aluna uma vez que ela falou assim, mesmo com a minha casa, casada, tendo filho, eu não cortava o meu cabelo curto porque eu não sabia o que os meus pais iam pensar. Eu não tinha a coragem de cortar o cabelo antes de perguntar para os meus pais. Olha como é forte isso. Sim. E o quanto que a gente precisa estar junto com outras mulheres para segurar na nossa mão e talvez ir lá cortar o cabelo e lidar com isso e com essa frustração de decepcionar, né? Até os pais, o marido, o filho, ou até a gente mesma, né? A forma que a gente se enxerga. O quanto que é importante essa comunidade para te lembrar que você é dona do seu corpo, sabe? Nossa, acho fortíssimo, assim. Essa E lealdade invisível. sim, mas eu tenho uma amiga que é consultora de imagem, né? Inclusive a gente estava conversando ontem e ela falou exatamente isso, a quantidade de mulheres que querem mudar o cabelo e se sentem inseguras e muitas vezes não mudam o cabelo porque tem medo de desagradar o marido, tem medo de ficar, né, feia ou enfim, e continuam daquele jeito. Então eu acho que essas ferramentas aí, como a dança-terapia, como outras, são necessárias. Voltando, né, porque você tinha falado sobre um recurso, né? Sim. Inclusive, eu, particularmente, tenho uma forma de pensar em que, para fases diferentes, a gente tem recursos diferentes. Então, claro que eu vou levantar a bandeirinha da dança, mas talvez, num outro contexto, seja outro tipo de coisa que faça a pessoa entrar em contato com o autoconhecimento dela. O negócio a gente nunca esquecer disso, né? Tá sempre buscando o que faz sentido pra mim agora. Ô, Cami, tem uma outra coisa. Pode falar. Muito legal, né? Você falou que o público são mulheres já maduras e tal. Perfeito. Mas, eu não me lembro se você falou, mas e se, eu acho que você tem esse projeto, e se a gente começasse isso com as mais jovens? Você tem um projeto para mais jovens? Para adolescentes, assim? Não. Não? Só acima dos 18. Em paralelo, que eu tenho um outro projeto também para trabalhar com casais, né? Daí tem Olha, você tá escondendo o jogo. Ai, menina! É que a gente tava falando de mulheres. Que legal, mas é muito legal. E a gente trabalha com 15 anos também. Eu acho muito importante, principalmente porque, assim, pelo contato que eu tenho, né, fazendo as danças de 15 anos das meninas, nossa, gente, é um retorno muito imediato. Tudo que você fala é uma grandíssima responsabilidade, porque tudo que você fala, elas absorvem muito rápido e colocam na vida, assim. Então, você realmente transforma o mundinho delas, a vida delas ali, às vezes, num mês, sabe? E é muito lindo. Inclusive, um beijo para as minhas lindas de 15 anos. Amo todas vocês. E eu acho muito importante acontecer, mas eu acho que tem outros lugares já para fazer isso. Inclusive, eu recomendo. Tá. Não necessariamente que sejam projetos de dança-terapia, mas tem muitos lugares de dança que são muito legais, que aceitam essas contemplam meninas. Esse tipo de coisa. Que contemplam e tal. Eu acredito muito em focar em determinadas coisas, assim, e a minha missão é com o público mais velho. com o público mais velho. Até porque tem muito a ver com a minha história, né? Então, o que eu senti ali no período que o meu corpo e a dança surgiu e que eu tava, enfim, junto com o meu pai e tal, passando por todas as questões, e minha mãe junto também, né? A gente tava muito sensibilizado como família. Quando você tem uma situação dessa na sua família, então, por exemplo, né? Tem uma pessoa que tá doente.
não é só aquela pessoa, a família toda adoece. Só que o que doeu em mim? Seja forte para sua mãe. Seja forte para o seu pai. Eles estão passando por uma situação muito difícil. E eu me senti muito perdida e pouco acolhida nesse processo. Por quê? Porque eu não demonstrava. Então, como eu queria ficar bem para os meus pais não ficarem mais tristes, né? Até fui atrás da dança por conta disso. Claro que eu não demonstrava tudo que eu tava sentindo. Né? Então, eu fui muito de cuidar de quem cuida de alguém. Então, não precisa acontecer uma tragédia desse jeito, né? Que nem eu brinco que foi as desventuras em série da minha vida. Para que você precise de cuidado. Uma coisa muito interessante, né? Que eu tenho muito como pessoa e que eu coloco muito nos projetos é que nenhuma dor é maior do que a outra. Então, às vezes, para mim foi muito difícil esse processo de ter perdido meu pai e tal. Para uma outra pessoa, perder o pai não dói no mesmo lugar que doeu em mim, porque a pessoa não tinha um contato com o pai. Mas o cachorro para ela é tudo. Então, como que eu vou julgar uma pessoa? Mas para mim que, né, passei por uma dor diferente ali, não, mas o cachorro... Não, gente. Pra pessoa dói muito. Então, eu sempre me coloquei muito nesse lugar de cuidar de quem cuida, sabe? Quem que pensa em quem não tá ali aparentemente sofrendo, mas, puxa, no nosso dia a dia a gente tem 1000 questões que a gente passa, né? E não se comparar com a dor do outro, assim. Então, eu vou muito nesse lado, mas eu sempre indico, até pra criança. Nossa, gente, um parênteses enorme. Uma coisa que corta meu coração. Chega lá uma mulher e tal. Eu adoro dançar. Eu acho maravilhoso. Queria muito voltar, mas estou procurando para minha filha, que é criança. E eu tenho amigas, né, que trabalham com crianças, acho fantástico. Mas o meu trabalho é com os adultos e eu fico assim... Mas olha só, a pessoa coloca... E é normal, né? Mas coloca o filho em primeiro lugar, acima de tudo, acima do próprio desejo, da própria realização. E assim... Um dia ainda a gente vai ter um espaço kids e tal. Já tô profetizando, sabe? Mas eu queria muito que essas mulheres sentissem que a dança é pra elas também, sabe? Que elas não precisam sentir culpa de deixar a filha com a avó, com a mãe, com o marido, com outra pessoa pra conseguir se dedicar um pouquinho pra si mesma. Porque as mães às vezes se sentem culpadas, né? Deixar o filho com alguém para ela poder fazer uma atividade, sendo que seria essencial ela estar bem para poder, de fato, dar afeto, cuidar bem, né? Olha, e uma atividade entre muitas aspas fútil, né? Que tudo que é relacionado ao feminino, tudo que é pro prazer da mulher é fútil, né? Tudo. Então, assim, como que eu vou abandonar o meu filho pra ir numa sessão de dança terapia? Pra eu cuidar de mim? Vou falar que eu tô dançando e enquanto isso meu filho fica com alguém. Vão perguntar aí, cadê teu filho? Fazer isso? Menina, é verdade. O buraco é embaixo, né? É verdade. Então, amigo, fala um pouquinho. Quando eu apresentei você, falei, né, que você é especialista em dança terapia, mas também tem esse atendimento para casais. Perfeito. Então, a forma, né? Eu comecei a trabalhar profissionalmente com dança, trabalhando com casais. Porque, através da dança de salão e tal. Porque a gente vê, hoje em dia, muitos lugares, e é muito legal, que as pessoas vão lá e querem dançar com várias pessoas diferentes, querem aprender a dançar pra se divertir e tudo mais. Mas dentro do relacionamento, a dança tem um poder muito potencializado. Então, que não é só de ir lá e repetir os passos. É literalmente uma forma de você aprender a se comunicar que vai além das palavras. Toda a parte de conexão que a gente precisa pra dançar junto com o nosso par, ela reflete diretamente e na hora, assim, na forma com que o casal se comunica. A gente desenvolveu um método, né? Você sabe que o meu marido que está aqui com a gente hoje, a gente desenvolveu um método juntos por causa da nossa história com a dança. Então, vou contar o que acontece no geral e aí como que a gente resolveu esse problema, né? Sim. Muitas vezes, parte da mulher querer dançar.
Não todas, mas muitas vezes. Porque, eu quero fazer uma coisa legal, diferente, não. Beleza. Eu chego numa turma e, primeiro, que troca de par. Então, não tô dançando com meu par. Eu tenho que ficar dançando com todo mundo. Segundo, eu vejo, geralmente é um homem, né, que tá dando aula. Hoje, graças a Deus, temos muitas mulheres maravilhosas que, né, dão aula de dança de salão, de danças a dois para casal. Mas quando eu comecei, eram pouquíssimas. E sempre naquele lugar de ser uma mulher muito sensual, que vai dançar uma salsa, que vai dançar aquilo com um homem e tal, e não no papel de saber conduzir, saber ensinar os dois lados e tal, né? Não ser um objeto, um troféu que sabe dançar ali melhor que todo mundo. Não. É de realmente ver essa conexão e essa condução e ser muito inteligente. Precisa ser muito inteligente pra dançar a dois, né? E aí, beleza. Então, a mulher chega lá e aí tem um professor dando aula, tem que trocar de casal. Cara, o cara se sente super diminuído. A experiência é péssima, né? Não estamos falando de pessoas que, nossa, já dançam, já têm predisposição. A gente tá falando do geral. Não de é quem uma... tá aprendendo. De quem tá aprendendo. Eu nunca fui numa aula de dança. Cheguei lá. O cara do meu lado conseguiu fazer a minha esposa dançar um monte. Eu não consegui, eu sou um merda. Não devia nem estar aqui. Então, esse lugar não é pra mim. E aí, o que a gente fez? A gente criou uma metodologia pensada. Primeiro, a primeira experiência de casal. Eu quero aprender a dançar com o meu marido. Quero aprender a dançar com a minha esposa. Então, é um objetivo diferente de aprender a dançar com o geral, né? Aprender a dançar por aprender a dançar. Quero aumentar essa conexão. Primeiro, o professor, ele tem que estar como uma voz da consciência ali. É tipo uma psicanálise, talvez. Então, o que vai acontecer não é o casal dançar comigo e eu vou ensinar. Não, eles têm que aprender a se comunicar entre eles. Meu Deus, eu já tô amando, é amanhã. É muito legal. amanhã. Eu também estou amando, estou Meu apaixonada. marido dança. Eu não, eu piso no pé. Perfeito. Eu acho que agora, dessa vez, ele vai. Menina, e é transformador. Então, o que a gente faz? Antes de tudo, antes de aprender passo, antes de aprender ritmo, antes de aprender qualquer coisa, vamos aprender a conversar sem usar palavras. E aí, a cabeça da pessoa explode, assim. Gente, eu juro por Deus que é uma sessão que a gente faz, que a pessoa começa a entender o que é dançar a dois, que é totalmente diferente de dançar sozinho. Então, eu começo a ter intimidade com meu par, intimidade física. Quem dá essa aula, você? Oi? Você que dá essa aula? Sim. Mas agora eu vou ver. Esse método dentro da dança de salão, ele é bem específico, assim, com dança terapia a gente tem outros projetos legais, mas com casais é bem raro, assim, a gente é bem pioneiro, assim. Eu nunca tinha visto, porque em qualquer lugar que você vá, você vai lá, você troca de par, você dança com todo mundo. Deus o livre, O seu marido dança com todo mundo, chega no final, você encontra com ele, você não tá conseguindo dançar. Sério? Eu nunca fui. Porque é comunicação, você não quer aprender a dançar com todo mundo, você quer aprender a se comunicar com seu marido. E aí? E daí, a partir daí, a gente abre a caixa de Pandora, né? E começa a realmente estudar os ritmos e tal, mas sempre de uma forma empática. Como mulher, a gente tem a tendência a tomar a frente de muitas decisões na nossa casa. Vai ter o dia do cabelo maluco das crianças, tá? O lanche da semana que vai dar aqui pro Enzo vai ser esse daqui. Então a gente já resolve muitas coisas. Na sessão de dança terapia, eu preciso sair desse lugar de decidir. Eu preciso fechar os meus olhos e eu preciso sentir o meu marido me conduzir. Ah, meu Deus. Precisa se deixar ser conduzida. Exatamente. Entrar no meu feminino. Exatamente. Tipo, e confiar nesse par, sabe? E aí, o que a gente faz? Principalmente nesse processo do começo, que eu tô aprendendo como me comunicar, os dois vão aprender tanto a falar quanto a ouvir dentro da dança, né? Então, eu vou aprender a conduzir, eu vou aprender a ser conduzido. Porque é só assim que eu vejo como é estar na pele do outro. Então, gente, é lindo, assim, é transformador. É lindo, é transformador, assim, é um processo de empatia que nasce dentro do relacionamento que, nossa, é muito legal de ver, assim, os casais depois de anos me mandam mensagem, assim, prof,
você mudou nossa história, a gente, nossa, agora a gente tem uma coisa a mais que é nossa, que não é só, sei lá, resolver problema ou comer juntos e tal. Eu tenho uns alunos que eles falaram assim, prof, agora toda vez que a gente vai no mercado, a gente dá um giro. No estacionamento. Olha que lindo isso! Que lindo demais! Muito demais. legal se abraçar, sentir o cheiro, assim, é maravilhoso. Adorei, eu vou. Nossa, já me deu uma Aonde que vontade. tá mesmo? O estúdio? O estúdio, é. A gente acabou de se mudar, a gente se mudou em fevereiro agora. E agora tá, sabe, em Boa Vista? Sim, vocês estavam na Anitta. Isso, eu tava na Anitta Garibaldi, agora tá no Boa Vista. Ó, a deputada Tília de Almeida Barbosa, Tá. 76. É pertinho de onde tava, é isso? É perto de onde tava, É bem perto da canaleta do ônibus, assim, Tá. da Avenida Paraná. Eu vou ter que ir lá. Não vai ter jeito. Não, agora, conhecendo E assim, uma então. coisa sobre a dança terapia no geral, mas principalmente para casal, é que ela tem um efeito a longo prazo. Então, é uma coisa que você vai um dia e às vezes aquilo fique, né, ali na sua cabeça e tal, e aí vai sedimentando e você vai vendo a diferença no seu dia a dia, sabe? É muito legal, muito transformador. E as aulas para casal, tem uma turma para casal que você abre de vez em quando? Como é que funciona esse o Olha, atendimento para casais? para casais, É, a interessante. gente... Acho que nós somos juntos. A gente já testou abrir turmas e tal, mas a gente viu que o nosso trabalho é com os casais que estão dançando pela primeira vez ou que estão querendo aprofundar. Assim, às vezes as pessoas já têm um pouco de experiência, né? Já dancei pro meu casamento, já dancei, enfim, pra alguma outra coisa e querem renovar ou aprender a se comunicar dessa forma. É importante que não tenham outras distrações. É legal, né, de ver, assim, um parênteses mais. As mulheres tendem a cooperar no espaço, né? Os meninos não muito. Então, eles querem ser os melhores da turma, sabe? E aí, acaba trazendo coisas pra sessão que não são tão interessantes quando você coloca outro casal junto. Pra não ter comparação. Porque eu não tô querendo que quem faz o passo mais bonito, eu tô querendo que vocês criem intimidade. Se tem outro casal junto, ou se tem alguma pessoa olhando esse processo, já muda a forma como você se comporta. Então, você não vai mais se entregar a ponto de não pensar se tá feio ou se tá bonito, e pensar que eu não tô aqui pra fazer um passo bonito, eu tô aqui pra entender o que o meu par quer me dizer. O que é muito diferente. Então, por isso que a gente focou 100% do nosso trabalho com os casais em trabalhar somente com aquele casal de forma particular. Isso prepara para que depois, se vocês quiserem evoluir num ritmo específico ou em alguma coisa específica, você possa buscar uma turma, você possa buscar um outro tipo de aula de dança, que daí não é uma sessão de dança terapia. Outra coisa que a gente faz com os casais também é que a gente atende pra dança dos noivos. E aí a gente aplica a nossa metodologia dentro da dança dos noivos. E é muito lindo, muito legal também. Isso é emocionante. Nossa, Ai, é muito, gente! Esse dos noivos deve Esse é ser de muito chorar, emocionante. Aham. Não, e é muito legal, assim, que você vê, chega lá, professora, eu não sei nada e tal. No final, gente, do processo, estão levantando a noiva no colo. Eu sempre brinco assim, ó, o mínimo que você tem que fazer... Homem não precisa ser forte, ser maromba e tal. Só precisa pegar a mulher no colo. Só isso. De resto, tá tranquilo. Coisa linda, né? Curiosidades agora. E como que é o comportamento dos meninos, que agora, né, visto que você trabalha com os noivos, trabalha em casal também, realmente tem uma entrega ali do masculino? Sil, 100%. Como é que é? 100% por causa do ambiente que a gente cria, né? Primeiro, eu acho que ajuda muito o fato de eu ser uma mulher ensinando. Então, não é um cara dançando com a esposa dele, tá? Eu acho que isso ajuda muito no processo. Não que não funcione com homens ensinando, longe disso. Mas para a primeira experiência, eu acho que isso é muito legal, porque daí ele não vai se comparar. E segunda coisa é que eles chegam assim: prof, não sei dançar nada, sou 2 pés esquerdo, não sei se quero dançar. Vim aqui só fazer a primeira aula. Beleza. Na próxima semana. Prof, pelo amor de Deus, nunca cancele a nossa aula, porque é o único momento que essa mulher me escuta. É na aula de dança. Juro,
Então é muito legal, assim, é muito diferente, porque às vezes começa assim com uma coisa, minha esposa que quer fazer, e depois assim, não, é uma coisa que a gente quer fazer juntos, que eu me sinto muito bem. O marido se sente ouvido, ele se sente importante. Cara, quando ele faz lá um passo né, a esposa tá de olhos fechados e ela faz isso aqui, ó. Ele fala, meu Deus, eu fiz isso com ela. Ai, que legal, É gente. muito legal. Nossa, e eu Sensacional. sou muito romântica, né? Então, nossa, pra mim é um prato cheio, né? Às vezes eu vejo meus alunos dançando assim, eu falo, meu Deus, que lindo. É demais. Vejo né? pegando uma pausa, vejo a menina completamente entregue ali, o cara colocando, né, a intenção, decidindo, querendo fazer a esposa feliz. Ai, é a coisa mais linda do mundo. E é mesmo, né? Resgatando as relações. Isso aí. Muito. Porque às vezes é muito fácil, gente, no dia a dia a gente não parar pra se escutar, não parar pra se sentir, não parar pra se tocar, Sim. pra sentir o cheiro do Sim. outro. É muito íntimo. É, a gente começa a ficar só no selinho. É, isso! E por conta da intimidade também, gente, é difícil, né? Você se soltar, assim, liberar e tal, na frente de outras pessoas. Entenderam por que é tão importante Verdade. não ter, assim, ter a dança terapeuta ali, mas sempre no lugar de voz da consciência, e não como Sim. uma pessoa ativa ali, né? Perfeito. Então é muito Nossa, legal. adorei essa metodologia também para os casais. É muito Nossa, tô gostoso. muito interessada nas duas agora. Vai ter que, não tem como Vou dançar ter e que fazer ficar os pior. dois. Eu sou bem espoleta, né, gente? Já vou com Então, eu já tô acostumada. Eu me agarro aqui. Eu Dançarina, né? Eu sei fazer o quê? Não, porque é uma metodologia. A gente percebe, né, que tudo tem uma estrutura, uma ciência, né? Não é assim, vou dar uma aula de dança aqui. Pegue você na mão dela e siga, né? E essa coisa realmente da comunicação hoje, nesse mundo que a gente vive, no muito digital, a gente realmente precisa. Sim. A gente precisa, porque a gente vai perdendo mesmo, né? E quando a gente não tá assim consciente, precisa ser ensinado, já que a gente não tá. Exatamente. É muito especial isso. É muito É. especial mesmo. É que às vezes a gente negligencia um pouquinho o processo, né? Sim. A gente olha quem tá de fora e fala assim, se eu pegar no YouTube uma dança e eu for lá fazer com a minha esposa, né, com a minha noiva e tal, eu vou conseguir, porque são só passos. E não, o que faz ser legal é o processo, é aprender a se comunicar. E isso, claro, né, a gente tem metodologia, a gente atende de forma online também, mas é ensinável, sabe? Comunicação é ensinável. Do mesmo jeito que você aprende a falar inglês, ou que você aprende a se comunicar com uma pessoa, né? Pensa na mãe ensinando o filhinho a falar, né? Olha, isso aqui é um microfone, isso aqui é a mão. A gente também é ensinável a comunicar dentro da dança, né? E a gente pensa que aprender a dançar dois é eu aprender a falar com a pessoa sem usar palavras. Quando na nossa vida que a gente exercita isso? Quando que eu sinto através do abraço que a minha esposa tá tensa, tá cansada, tá preocupada com alguma coisa? Né? Às vezes no dia a dia a gente não tem tempo, e daí, a gente tem um pouquinho mais. Tem um momento, né, pra fazer isso. Que coisa mais linda. Nossa, que Amei, lindo. amei. Bem, a gente poderia ficar conversando aqui muitas horas, Muitas, né? Assunto que não Já vai ter que voltar. Vamos voltar. É isso aí. Mas, Cami, queria que você deixasse uma mensagem, assim, para quem tá ouvindo a gente e tem aquela vontade de dançar, mas sabe aquele receio, assim? Não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir me soltar. Então, deixa uma mensagem para essa mulher. Perfeito. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é que, a partir do momento que a gente é adulta, a gente pode, por mais que o mundo faça com que a gente não acredite nisso, a gente tem as nossas próprias escolhas. Como adulta, eu posso escolher o ambiente que eu vou me testar. E é essencial que eu me sinta bem nesse ambiente. Então, se você já tentou dançar alguma vez e não se sentiu bem, não se sentiu tranquila, não se sentiu segura, sentiu que tinha competição, não tente forçar caber naquele lugar. Escolha outro ambiente. Às vezes no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, a gente não tem a opção de fazer isso. Mas quando a gente está buscando um hobby, alguma coisa pra gente, a gente tem essa opção. A gente tem esse poder de escolha, onde a gente vai dedicar o nosso dinheiro, mas principalmente o nosso tempo, que é tão valioso. Então, não
tem por que você ficar num lugar que você se sente mal. Mas também não quer dizer que é a dança em si o problema. Às vezes é só mudar o ambiente. Um ambiente que pode ser muito legal para uma pessoa, pode não ser tão assim para outra. Então, escolha ambientes que você se sente bem, que você se sente segura. Se for o meu corpo, minha dança, eu vou ficar extremamente feliz de ter tocado seu coração. Mas, cara, se permita estar em ambientes que você se sente bem, porque você merece isso. Você merece sentir prazer, você merece se conectar com o seu corpo de uma forma gentil. Eu acho que é isso. Ai, que lindo. Cami, muito obrigada. É, que muito obrigada agradeço, mesmo. gente. Que delícia. Só pra gente finalizar, quem quiser contratar o seu serviço, um casal, né? Ali, as mulheres podem acessar ali as redes sociais, nós Do vamos Meu Corpo, colocar Minha aqui Dança, embaixo. Do Meu Corpo Minha Dança. Os casais também daí seria esse mesmo? Os casais, a gente tem outro perfil separado que se chama Dance com a Cami. Como se eu estivesse chamando vocês pra dançar comigo. Então tá, vamos colocar os dois aqui. Perfeito. Tá. Então, é o Meu Corpo, Minha Dança, que é o projeto de dança terapia só para mulheres. E o Dance com a Cami, que é o projeto para casais e noivos que estão querendo se conectar através da dança e, quem sabe, fazer uma coisa muito legal. É isso aí. Ai, maravilhosa. Beleza, gente, muito obrigada. A gente também. que agradece. Até a próxima. Ai, E obrigada pela presença, por compartilhar tanta coisa muito isso mesmo. linda com a gente. Ai, a gente que fica feliz. Que alegria. Que delícia de papo, hein, gente?